E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, até travei aqui para falar, desculpa. Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um projeto aqui, tá? Hoje nós vamos fazer um projetinho aqui para a gente prever preços de carros aqui na Alemanha. A gente não vai prever, tá? Aqui a gente vai fazer um projetinho um pouquinho diferente. A gente vai fazer apenas o pré-processamento e análise exploratória aqui, então eu vou passar ali pelos gráficos que eu utilizo, então a gente vai verificar como que eu faço essa parte de análise de dados. E eu vou dar um tempinho aqui para a gente conseguir fazer uma análise um pouquinho mais profunda do que a gente faz nos outros vídeos, a gente vai dar uma olhada em outras variáveis. Mas é mais aqui para a gente verificar como que a gente faz a análise exploratória, como que a gente faz a parte do pré-processamento dos dados. E eu acredito que vai dar para você entender bastante, aprender bastante coisa, tá? Te dar bastante ideia de como fazer ali. E é isso. Bom, aqui estamos utilizando o Kaggle, né? Como sempre, peguei essa base de dados no Kaggle. Para quem não conhece o Kaggle, tem um vídeo aqui explicando, tá? Então essa base de dados aqui foi disponibilizada aqui para a gente através do Heidar Mirage, que eu não sei falar o nome dele, desculpa, mas ela foi disponibilizada aqui para a gente, tá? E que a gente consegue utilizar aqui tanto a plataforma do Kaggle para codificar mesmo e fazer tudo a parte de estudo aqui e deixar para nosso portfólio aqui para qualquer um consiga verificar, tá? Desculpa. Deixando bem claro que eu vou deixar também aqui o link do projeto na descrição, tá? E o link da base de dados, caso você queira baixar e fazer o seu próprio estudo, tá? Então eu vou deixar disponível aqui para qualquer um que queira baixar. Vou deixar aqui na descrição. Bom, essa base de dados, tá? Como eu falei, ela está disponível aqui pra gente, tá? É open source aqui, qualquer um pode entrar e baixar. E aqui a gente tem todas as informações, aqui a gente tem a base de dados e a gente vai dar uma olhada nela aqui mais a fundo, tá? E vamos fazer uma análise exploratória aqui para entender qual que é o comportamento dela, como que ela funciona, quais são as variáveis e etc. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo. Deixa eu fechar aqui. Eu já fiz tudo aqui, tá? Toda a parte do gráfico, etc. Então eu só vou passando pelo que eu fiz, eu não vou nem rodar os códigos novos, eu só vou passando ali pelos gráficos e falando tudo que foi feito e etc. Para a gente verificar aqui como que eu fiz esse estudo e verificar qual foi a conclusão aqui do projeto, tá? Bom, aqui primeiro a gente importa as bibliotecas, né? Então aqui eu estou importando normalmente o Pandas, NumPy, as principais bibliotecas aqui normais, né? Aqui as bibliotecas de gráfico, né? Matplotlib, Seaborn e Plotly. Aqui eu acabei importando as bibliotecas de Machine Learning, mas a gente não vai acabar utilizando Machine Learning, a gente fazer só a parte de análise exploratória aqui, tá? Mas como eu já tenho tudo ali salvo, eu só coloco todas para não ter que ficar importando toda vez. Bom, aqui a gente vai importar a base de dados, tá? Então a gente vai colocar, esse é o caminho que a gente tem na base de dados, se a gente vir aqui, a gente consegue copiar esse caminho, então é só a gente copiar e colocar ali. E a gente vai colocar isso dentro da nossa variável df, tá? Que é a variável DataFrame. Então a gente executou aqui, a gente importou a base de dados aqui para dentro do Kaggle para que a gente consiga utilizar, né? Então no def.head aqui, para a gente ver os 5 primeiros dados, a gente verifica que a gente tem aqui algumas informações sobre as informações que a gente tem aqui sobre a nossa base de dados, né? Então aqui a gente tem a Brand, tá? Que é a marca do carro, então a gente tem Audi, Opel, Mercedes, a gente tem Volkswagen também. O modelo, então o modelo do carro, né? Então aqui é um Audi Q7, aqui é um Opel Corsa, um Mercedes C-Class. O ano ali do carro, tá? Que ele foi fabricado, né? Então a gente tem o ano, o mileage aqui que é a quilometragem, o tipo de combustível que ele utiliza, quanto que ele utiliza de combustível por litro a cada 100 km, aqui as quantidades de cavalos, né, que ele possui, o tipo de transmissão, o preço, que aqui seria o que a gente quer conseguir prever, né, qual que é o preço do carro, e aqui a cidade, né, então aqui a cidade a gente tem Colônia, Berlim, como aqui é apenas da Alemanha, né? Então a gente só tem cidades da Alemanha. Então aqui a gente tem essas informações aqui, um brand, né? A model, year. Então a gente tem algumas informações, a gente tem informações sobre carros ali e o objetivo aqui é a gente conseguir entender como que funciona a parte do preço aqui nesses carros, tá? Bom, aqui a gente deu um def.nunique para a gente verificar valores únicos, né? Então a gente tem ali 6 marcas, né? 22 modelos. Aqui a gente tem 19 anos diferentes, aqui 500, 4 tipos de fuel type, tá? Então aqui a gente tem também transmissão, a gente tem duas, que provavelmente é manual e automático, e a gente tem informações de apenas 5 cidades, tá? A gente não tem de toda a Alemanha, mas ali de 5 cidades. Quando a gente for mais para frente ali na parte da exploratória, a gente vai verificar quais são os valores únicos de cada classe que a gente tem ali, tá? Bom, aqui lá no def.info, tá? Então a gente vê que a gente tem 10 colunas, a gente tem 500 valores, ela não é uma base de dados muito grande, tá? Tudo bem que a gente tem bastante informações sobre o carro, mas a gente tem apenas 500 valores, então é uma base de dados que ela é muito rasa, a gente não tem a grande quantidade de valores, então até para fazer previsões, etc. ali, seria um pouquinho mais difícil, mas vamos ver o que a gente consegue fazer com essa quantidade de dados que a gente tem aqui, tá? Bom, tá no def.detalhes aqui para verificar, então a gente aqui objeto, o year tá no int, mileage, o field type, que acho que a gente não vai precisar modificar isso, tá? A gente pode deixar do jeito que tá. Dando describe aqui.
A gente verifica aqui o mínimo aqui é 2005, então o carro mais novo ali na nossa base de dados é 2005 e o máximo é 2023, então vai de 2025 a 2023. O mileage aqui a gente tem carros que tem pouquíssima quilometragem, como 55 mil quilômetros rodados, né? E tem carros que tem muito mais, como 200, quase 300 mil quilômetros rodados, tá? Eu acredito que seja em quilômetros ou milhas, tá? Não sei aqui, deixa eu até ver se ele fala aqui em quilômetros, tá? A gente tem aqui foi a quantidade que ele gasta a cada 100 km, né? O mínimo é 3 e o máximo 12 aqui. A quantidade de cavalos, o mínimo 70 e o máximo 500. E aqui o preço, a gente tem carros que custam de até 5 mil até 100 mil dólares. Acho que acredito que seja em euros, né? Porque é na Europa ali, então em euros. Então a gente consegue verificar aqui que a gente não tem, provavelmente a gente não tem outliers, mas a gente tem a distribuição aqui, quando a gente olha aqui, 50% para nossa mediana aqui em 2014, aqui 160 mil, então tá mais ou menos um pouquinho na metade ali, 7.900. Então a mediana aqui 52.892. Então a gente consegue verificar ali que geralmente os dados ali, eles estão bem distribuídos e eles não têm muita diferença entre eles, tá? Mas a gente pode confirmar isso quando a gente for mais para frente. Bom, vendo aqui a quantidade de nossos valores nulos, como a gente viu aqui que a gente tinha 500, a gente verificou que para todos eles aqui tinham 500, aqui a gente consegue confirmar que a gente não tem nenhum valor nulo, então a gente não precisa fazer o tratamento dessas variáveis, porque como tem todos os valores são completos aqui, a gente não precisa tratar esses valores nulos, tá? Bom, vamos lá. Então vamos começar a nossa análise de dados, tá? A gente vai começar aqui com nossas variáveis categóricas. Aqui eu sempre gosto de utilizar o count plot, tá? Pra gente verificar. Então eu tenho essa funçãozinha aqui que é apenas para colocar a porcentagem ali dentro, em cima do gráfico, pra gente verificar qual que é a porcentagem de cada classe. Mas aqui nada mais, eu tô fazendo um gráfico para cada variável categórica aqui, para que a gente consiga verificar ali, tá? Bom, vamos olhar aqui a variável branch. Como a gente viu, a gente tem aqui 6, a gente tem Audi, Opel, Mercedes, Volkswagen, BMW e Porsche. Perdão. Aqui a maior parte da nossa base, maior parte não, né? A gente consegue ver que a gente está até bem balanceado aqui, tirando a Audi, aqui geralmente fica um pouquinho, a gente tem a média de 83 valores aqui por classe, né? E quando a gente verifica aqui, a gente tem um pouquinho mais aqui na Volkswagen, né? Que é quase 100, mas é bem distribuída aqui, só a Audi que ela tem um pouquinho, tem poucos, tem menos valores, né? A gente verifica que aqui a gente está bem distribuído, a gente tem 6 marcas de carros diferentes aqui, tá? Aqui eu acredito que a gente tem algumas marcas que são mais prêmios, como BMW, Porsche, Audi, Mercedes, né? Aqui geralmente, pelo menos a Volkswagen e a Opel, eu não conheço essa Opel aqui para falar a verdade, mas eu acredito que não seja tão prêmio quanto as outras. Mas a gente consegue verificar que a nossa base até que está bem distribuída aqui entre brands, né, entre marcas, tirando a Audi que tem um pouquinho a menos, tá? Bom, quando a gente olha aqui o modelo, tá? Aqui eu peguei o modelo, eu peguei apenas os 10 primeiros, tá? Eu não peguei todos, então eu peguei só os 10 primeiros, como a gente tem 20 modelos lá, mas eu coloquei só os 10 primeiros aqui pra gente verificar. A gente verifica que a gente tem uma média de 28 dados aqui por da média de 28, né, por modelo aqui, e a gente verifica que aqui a gente tem o Tiguan, é o que a gente mais tem, né, 33, Cayenne ali, Porsche, 32, então aqui entre os 10 primeiros até que a gente tem uma distribuição bem legal, tá? Então a gente consegue verificar aqui, Tiguan, Cayenne, a gente tem o Astra também, C-Class, Series, Corsa, então esses são o top 10 aqui de carros que a gente tem aqui dentro da nossa base de dados, tá? Quando a gente olha aqui o Fuel Type, tá? A gente tem carros a diesel, carro híbrido, carro elétrico e carro de petróleo, com petróleo, né, com gasolina. A nossa média aqui é de 125 dados por classe, né? Mas a gente verifica que ela está bem balanceada ali também, tá? Só um pouquinho de diesel que tem um pouquinho a menos aqui e o petróleo que tem um pouquinho a mais. Mas ali ele está bem balanceado, tá? Entre os dados aqui, a gente verifica que a gente tem carros de todos os tipos aqui, quando a gente se fala de tipo de combustível, tá? A mesma coisa aqui para transmissão, tá? Que é automático e manual. A gente tem a média de 250, mas aqui a gente tem 10 a mais no manual, 360 e 240. Mas ela tá bem parelha ali, então a gente consegue verificar também que a gente tem uma boa quantidade de carros automáticos e uma boa quantidade de carros manuais, tá? Outra variável que a gente tem aqui que ela tá bem distribuída. Quando a gente olha aqui para a cidade, tá? A gente tem praticamente, a gente também tem, ela está bem distribuída aqui, tá? Então a gente tem aqui Frankfurt, Cologne, Berlim, Hamburgo e Munique, tá? Então ela tem praticamente a mesma distribuição ali, a média de 100 valores. Aqui em Frankfurt a gente tem 108 e em Munique a gente tem 94, mas ela está muito perto ali na média as duas, então a gente consegue verificar que a gente tem uma boa quantidade de dados. Também que a nossa base de dados não é tão grande, né? Eu falo boa aqui, mas quando a gente olha para os 500 valores, a gente tem praticamente 100 ali para cada cidade, tá? Então ela tá bem distribuída entre as cidades disponíveis que a gente tem aqui na nossa base de dados, na nossa amostra, né? Bom,
Vamos olhar aqui por ano, tá? Então, o ano aqui, a nossa média é de 26 por ano, tá? A gente consegue verificar que a gente tem alguns anos aqui que a gente tem menos, alguns anos que a gente tem mais, mas geralmente eles estão bem um pouco. Só que em 2016 que a gente tem 17, né? E 2005 aqui a gente tem 21, mas a gente consegue verificar que aqui, geralmente, de 2005 a 2016 ele fica ali na média ou um pouquinho menos, e aqui de 2017 a 2023 ele tá um pouquinho a mais, e a gente tem uma. Não é uma grande diferença, mas a gente consegue ver que a gente tem um pouquinho de valores a mais. Mas a gente consegue ver também que a gente tem valores aqui, tirando aqui 2016, que ele está muito menos do que as outras, né, da média, a gente está bem equiparado ali, está bem distribuído a quantidade de valores por ano, tá? Bom, vamos olhar aqui nossas variáveis contínuas, tá? Então aqui eu estou colocando, fazendo um histograma, né? Criando esses histogramas. E aqui vamos ver. Aqui a gente, a variável year que a gente vê ali em cima, tá? Coloquei aqui no histograma também, mas a gente consegue verificar essa distribuição. Aqui é a parte do ano 2014 ali que a gente tem menos, né? Aqui o mileage, que é a quilometragem, a gente consegue verificar que a gente tem quantidades aqui. Aqui um pouquinho mais aqui de 200 mil, a gente tem alguns dados, né? Perdão. A gente consegue verificar que está bem distribuída também, tá? A gente não tem um pico com carros com maior quantidade de quilometragem ou menor, mas aqui a gente consegue ver que, apesar de a gente ter alguns dados aqui que são um pouquinho maiores aqui, por exemplo, aqui em 200 mil, acredito, que a gente tem um pico aqui, mas quando a gente olha aqui a quantidade de valores fica aqui na média mais ou menos de 40, 45, tá? Só esses daqui que tem um pouquinho a mais, mas a gente vê que a gente está bem distribuído ali. A mesma coisa quando a gente olha aqui para o fuel consumption, tá? Então a gente tem carros aqui que consomem muito menos, a gente tem carros que consomem médio, carros que consomem muito mais. A mesma coisa aqui para os cavalos, tá? A gente tem uma boa distribuição, só que a parte que aí é mais para 500 cavalos ali, são carros muito velozes, que a gente tem um pouquinho a menos, mas mesmo assim a gente tem uma boa quantidade de dados comparada com o total que a gente tem ali na nossa base de dados, tá? Quando a gente olha aqui para nossa variable price, tá? A gente verifica que a gente tem essa descidinha aqui, depois ele começa a subir novamente ali, mas a gente consegue verificar que a gente tem uma boa. Tirando essa parte aqui que ela está um pouco menor, aí a gente consegue ver que a gente tem praticamente aqui uma distribuição, não uma distribuição, mas a gente tem a média seria mais ou menos aqui, e a gente vê que a maioria desses dados está um pouquinho ali, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima da média. Só essa parte aqui entre 50 mil ali que está um pouquinho menor, mas a gente consegue ver que a gente tem carros também aqui de todos os tipos, carros mais baratos, carros médios e carros mais caros, tá? Bom, então vamos lá para nossa análise do Blockspot aqui, tá? Que a gente vai olhar aqui as variáveis contínuas, todas elas. Então aqui a quilometragem, mileage. A gente verifica aqui 50% dos nossos dados aqui, o nosso valor mínimo aqui é 5.667, que são carros que tem praticamente nada. Então 25% dos nossos dados ali tem menos de 85 mil quilômetros, tá? Então é um bom indicativo. A nossa máxima ali é 299.573 e a nossa mediana e a média ali, ela tá bem perto, tá? Então isso indica também que a gente não tem outliers aqui, não tem dados que distorçam ali muito a nossa base de dados, tá? A gente verifica que ali, perdão, 25% dos nossos dados está entre 234.000 e 299, mas a gente verifica que a gente não tem outliers, tá? Aqui os dados estão bem distribuídos, como eu falei anteriormente, a gente tem uma boa quantidade de dados aqui entre 25, mais que 25, 25 e 25. Aqui os dados estão bem distribuídos, tá? A gente não tem uma parte do nosso Blockspot, um quartil que ele está muito maior que o outro. Acredito que é a mesma coisa aqui para o Fuel Consumption, tá? Fuel Consumption, sorry, desculpa. Aqui que o mínimo é 3, o máximo é 12, tá? A gente verifica que aqui a nossa mediana é 7.9 e a média é 7.73. Então a gente também não vê outliers ali, tá? A gente tá aqui, tudo bem que 50% dos nossos dados está um pouquinho a mais aqui até o 8 ali, né? Mas a gente não vê uma diferença muito grande, tá? Então acredito que aqui também, sem problemas nenhum. Mesmo comportamento aqui quando a gente olha o horsepower, tá? Que aqui é os cavalos, a gente tem um mínimo de 70 e máximo de 500, tá? A nossa mediana ali tá praticamente tá um pouquinho ali mais ou menos na metade, tá um pouquinho a menos, tá? Da metade dos nossos dados ali, que aqui tem 239.50, 281, mas a gente consegue ver o mesmo comportamento vendo que a gente não tem outliers ali, porque a mediana e a média estão muito próximas uma da outra, tá? E a mesma coisa quando a gente olha aqui o preço, tá? A nossa variável target, o mínimo aqui é 5.209, aqui o máximo 9.981. Quando a gente olha aqui, a gente vê que a nossa média ali é 52.892, a nossa mediana é 51.064. Isso confirma também pra gente que a gente não tem outliers, porque elas estão muito perto ali. Caso a gente tivesse outliers, a nossa média estaria distorcida, tá? Da mediana, mas a gente consegue verificar que elas ali estão bem próximas, tá? Quando a gente olha ali, a gente verifica que aqui 50% dos nossos dados custam menos de 24.400. Aqui
do 25 até o 50, tá? Então a gente consegue ver 50% dos nossos dados custou ali menos que 52.892, tá? E aqui os mais caros ali de 75 aos 25% mais caros, tá? Vão de 75 mil até 99.981, tá? Então a gente consegue verificar, a gente confirma o que a gente vê ali no nosso histograma, que a gente tem todos os tipos de informações aqui dentro da nossa base de dados, tá? Bom, vamos começar a nossa análise bivariada, tá? Que a gente começa a olhar aqui as variáveis entre elas, tá? Então aqui eu tenho essa funçãozinha que eu apenas coloco ali a quantidade de informação dentro do nosso bloco, do nosso count plots, desculpa, pela classe. E aqui nada mais é, eu estou colocando as nossas variáveis categóricas, tá? Aqui fazendo pela nossa variável target, que é a variável de preço, tá? Então aqui a gente vai sempre usar três gráficos, tá? A gente vai utilizar um box plot, um boolean plot e um strip plot aqui, para que a gente consiga ter uma visualização melhor. Mas aí a gente vai fazer isso para tomar nossas variáveis categóricas, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente olha aqui o nosso brand, tá? Que é o tipo de carro que a gente possui, que aqui é Audi, Opel, Mercedes, Volkswagen, BMW e Porsche, a gente consegue ter uma coisa, a gente consegue até verificar uma coisa bem interessante aqui, tá? A gente tem tirando o Audi e Porsche aqui, a gente tem praticamente a mesma distribuição que a gente olha aqui entre Opel, Mercedes, Volkswagen e BMW. As medianas deles ali são bem parecidas, tá? A gente tem uma mediana um pouquinho mais alta aqui no Volkswagen, que mostra ali que a maioria dos nossos carros ali geralmente são mais caros ali no Volkswagen. Mas a gente verifica que aqui 75% dos nossos dados aqui, eles têm um valor menor quando é Porsche e Audi, tá? O que é até estranho, porque são marcas mais premium, né? Mas a gente verifica que 75% dos nossos dados aqui tem um valor menor comparado quando a gente compara com as outras marcas aqui, como Opel, Mercedes, Volkswagen e BMW, tá? A mesma coisa, não, Q1 aqui, 25%, um pouquinho menor, tá? Mas a gente vê, quando a gente verifica a mediana também, a mediana da Porsche é a menor que a gente tem aqui, com 40 mil, tá? E a Audi aqui, 47 mil, tá um pouquinho abaixo quando a gente compara aqui com o Volkswagen. A gente verifica que aqui a Porsche e a Audi geralmente aqui são os carros mais baratos da nossa base de dados, tá? O que é bem interessante, já que a gente conseguir chegar de verificar isso aqui, né, e chegar nessa conclusão. Bom, quando a gente olha aqui para os carros os mais caros, tá? A gente verifica que a nossa mediana aqui, a mais cara aqui, é a da Volkswagen, tá? Então, geralmente ele é o que tem um preço maior, tá? Quando a gente olha também aqui a nosso último quartil aqui, a gente verifica que nosso último aqui da Opel, tá? Opel, 25% dos dados aqui quando é Opel, eles geralmente são mais caros ali, que a gente tem acima de 80 mil, tá? Então, 25% dos dados aqui do Opel, eles custam aqui acima de 80 mil. Como a gente viu lá em cima, deixa eu só dar uma conferida, eu acho que a gente tem bastante dado do Opel, né? A gente tem a mesma quantidade de dados. A mediana aqui da Volkswagen é grande, é maior, né? Porque a gente pode ter mais quantidade de carros ali, mas quando a gente verifica aqui o 25% dos nossos dados, tá? A gente verifica que eles estão aqui nesse topo aqui, então verifica que aqui a Volkswagen e o Opel são ali as marcas que a gente tem os carros mais caros, tá? E também foi, como eu falei anteriormente, uma informação bem interessante é verificar que a Audi e a Porsche aqui são os carros mais baratos aqui, teoricamente, da nossa base de dados, tá? Bom, vamos olhar aqui para o tipo do fuel type, tá? Então a gente verifica aqui, quando a gente olha a mediana aqui, a gente verifica o diesel e híbrido. Aqui, carros que utilizam gasolina aqui são geralmente os mais baratos, tá? Aqui o Q3 é a mesma coisa. E o Q1 a gente verifica que aqui 25% dos nossos dados aqui custam 21.534, que comparado com os outros ele é bem menor, tá? E aqui o diesel, geralmente, quando o carro é diesel, geralmente eles são um pouquinho mais caro aqui. A gente verifica que 25% dos nossos dados ali, a gente tem uma distribuição um pouquinho maior ali, até um pouco mais alto, tá? Quando a gente olha aqui a mediana também, a gente verifica que a mediana aqui é mais caro aqui do diesel, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode confirmar essa visualização que a gente fez, esse site que a gente teve, né? Mas quando a gente olha aqui, a gente verifica que 25% dos dados do híbrido aqui custam mais de 85 mil, tá? Isso também é levado em conta, mas a gente tem uma distribuição muito maior aqui dos dados, tá? Quando a gente vê o tamanho do box plot aqui, tá? O diesel, ele é um pouquinho mais compacto aqui, o que faz qualquer mediana dele aqui seja um pouquinho maior, mas a gente vê que fica aqui, a gente tem híbrido aqui, a gente tem uma distribuição maior que pode ter carros híbridos mais baratos e carros mais híbridos mais caros, mas aqui no diesel geralmente ele é mais caro que os outros, tá? E aqui no petróleo, como eu falei anteriormente, a mediana dele ele é menor do que os outros, tá? E quando a gente olha o Q1 aqui, a gente verifica que 25% dos nossos dados aqui é 21.534, então 25% dos nossos dados que tem de petróleo ali, ele está abaixo dos 21.500, o que comparado com os outros, ele é menor, com menor preço do que os outros tipos de carro, tá? Então a gente já verificou aqui a parte do Porsche, do Audi,
também verificou aqui carros de petróleo, né? A gente verificou que os carros a diesel ali são mais caros, carros de diesel híbrido geralmente são mais caros, né? Mas já outros insights que a gente conseguiu ter aqui, tá? Então, Opel, BMW aqui são carros mais caros. Não, Opel e Volkswagen, desculpa, e carros com petróleo e diesel, tá? Quando a gente olha aqui para nossa parte da transmissão, tá? Que é o tipo do que o carro utiliza, tá? A gente verifica que aqui, eu achei até isso bem estranho aqui, porque geralmente os carros automáticos eles são mais caros do que os carros manuais, tá? Mas isso também é bem estranho quando a gente olha aqui, quando a gente verificou a parte do Porsche e do Audi. Aqui a gente tem outra informação bem interessante aqui na nossa base de dados também, tá? Que a gente verifica que aqui os carros manuais, geralmente, eles são mais caros do que os carros automáticos, tá? Tanto aqui pela mediana, que a gente tem uma mediana maior aqui no manual, então 50% dos nossos dados estão até ali 57.348, e aqui 50% dos nossos dados no automático estão até 47.091. Então a gente tem uma distribuição maior ali nos carros manuais, tá? E quando a gente verifica aqui o nosso Q1 também, tá? A gente verifica que 25% dos nossos dados aqui custam até 22.162 e aqui 27.702, o que mostra que pra gente, tanto aqui no Q3, que a parte mais alta ali, os 25% mais caros, eles estão acima ali do automático, tá? O que é uma informação bem interessante saber que, pelo menos aqui na nossa base de dados, os carros manuais, tá? Não são todos, claro, mas a gente tem um padrão de que alguns carros, provavelmente manuais, são muito mais caros do que a parte do automático ali, tá? Bom, quando a gente olha aqui a parte da cidade, tá? A gente verifica ela é bem parecida aqui entre elas quando a gente olha a mediana, né? 53, 51, 53, 57. Um pouquinho aqui para Hamburgo, um pouquinho mais caro. Mas a gente verifica que a gente tem uma mediana muito menor aqui quando comparado às outras quando a gente olha aqui para Frankfurt, tá? O que significa que 50% dos nossos dados ali, dos carros que foram vendidos ali em Frankfurt, da nossa base de dados, né? Eles têm um preço mais inferior do que comparado com as outras cidades, tá? Que a gente verifica aqui na mediana. A mesma coisa a gente consegue verificar aqui para o nosso Q1, tá? Que 25% dos nossos dados aqui, eles custaram até 21.594. Então a gente tem um comportamento bem parecido aqui entre essas quatro cidades, mas quando a gente olha Frankfurt, a gente verifica que a gente tem carros, né, que custaram ali geralmente um pouquinho mais alto, ali quando a gente estiver ali no Q3, então a gente tem essas informações, mas a maioria dos nossos carros aqui, eles custaram menos do que quando comparado com as outras cidades, tá? Bom, então vamos lá, vamos olhar aqui a nossa próxima variável, tá? Vamos olhar aqui o modelo, tá? Deixa eu só, beleza. Aqui vai ser um pouquinho difícil de a gente conseguir ver, tá? Porque são vários modelos, mas a gente consegue verificar que aqui a gente tem algumas. Eu ordenei aqui pela mediana, tá? Então aqui eu já estou ordenando pela mediana para a gente conseguir ver todos os modelos aqui do maior para o menor. Então aqui até, olha isso, até um Audi Q5 aqui é o carro geralmente mais barato que a gente tem ali de mediana, tá? Então que é o bem estranho, tá? Mas a gente verifica aqui que, perdão. Os carros mais caros que a gente tem é o 3 Series, tá? Golf, Insignia, E-Class, Tiguan, a Q7 aqui também é bem carinho. Mas a gente tem alguns carros que tem a distribuição, aqui, que o tamanho do box plot é bem grande, tá? Então ele varia muito, tá? Como por exemplo aqui o 3 Series, o Golf, o Insignia ele varia bastante. Mas aqui no E-Class, aqui por exemplo no Q7, geralmente ele tá mais padronizado ali naquele valor, tá? Mas uma coisa interessante de conseguir ver aqui, tá? É que no 3 Series aqui, no Golf, geralmente aqui eles são carros muito mais caros. Quando a gente media 50% dos nossos dados custaram até 72 mil, aqui pro Golf 67. Então esses são os carros geralmente mais caros que a gente tem na nossa base de dados ali, tá? Como 3 Series, Golf, Insignia, E-Class, Tiguan. O que também eu não conheço muito das marcas do carro aqui, tá? Mas eu acredito que as maiorias desses carros, eles confirmam o que a gente viu aqui, tá? Sobre a Opel e a Volkswagen, tá? Bom, vamos passar aqui para o próximo gráfico, tá? Vamos olhar aqui para o ano do year, tá? Aqui eu fiz dois gráficos, tá? Eu fiz um ordenando, tá? E outro só para a gente verificar aqui a distribuição, tá? Então a gente verifica aqui por ano, tá? Uma coisa que eu achei bem estranho é que aqui a gente não tem uma tendência de os carros mais novos aqui, tirando 2018, que a gente tem ele é um box plot que está muito mais lá para cima. Aqui a gente não tem uma tendência dos carros mais novos eles serem muito mais caros que os antigos, tá? O que é bem estranho. A gente verifica aqui que é 2015 aqui os carros geralmente, 2005 geralmente os carros custam um preço mais alto ali, até a parte ali a gente verifica que esse box plot está um pouquinho mais para cima. 2006 ali ele está um pouquinho mais para ele é um box plot comprido, tá? Como todos os outros aqui. Só 2014 aqui, tá? Que eu não sei o que aconteceu, mas a gente verifica que os preços em 2014 dos carros que foram vendidos eles são muito mais baratos comparado com os outros anos aqui, tá? Mas a gente não consegue ver esse pensamento que já vem na nossa cabeça que geralmente os carros mais novos eles são mais caros que os carros mais velhos, a gente não consegue ver isso daqui, tá? Vamos olhar aqui pela ordenação, tá? Então a gente consegue ordenar aqui, a gente verifica que os carros aqui, os mais caros aqui, eles são de 2018, tá?
Estranho que ele não tá com os quartis, ele não tá com os quartis, tá? Mas eu não vou rodar, como eu não acabei não rodando, então a gente vai ficar sem rodar. Mas a gente verifica aqui que os carros mais caros aqui foram 2018, 2019, aqui a gente tem 2008, tá? Quando a gente olha aqui, a gente tá olhando por mediana, deixar bem claro. Não, a gente tá olhando pela média, esse daqui eu olhei pela média, tá? Não tô olhando pela mediana. Até esqueci de colocar aqui, eu coloquei pela média, então a gente está olhando a média aqui de preço. Ele verifica aqui que 2018, 2019, 2008, 2012, você consegue verificar que aqui a gente tem 2018, 2009 são carros considerados novos, mas quando a gente olha aqui 2008, 2012, a gente pode falar que se não são carros, são novos. Como o carro mais novo aqui na nossa base de dados é 2005, se eu não me engano, é um carro de 2008 ali, a média dele ser mais alta, está mais perto ali de ser mais caro do que os carros mais novos, é uma coisa bem interessante de a gente conseguir ver, tá? Ou quando a gente olha os mais baratos aqui, a média, a gente tem 2021, 2020, que é o que eu falei, são anos novíssimos, tá? E 2006, 2014, aquele que a gente já tinha visto, tá? Mas a gente consegue verificar que a gente não tem um padrão ali muito definido para carros novos, carros velhos, tá? Bom, aqui o que eu fiz? Eu quebrei, tá? Então eu criei uma nova categoria por ano, tá? Em que eu separei aqui de 2002 até 2010 é velho, 2010 até 2015 médio, 2015 até 2020 novo e 2020 até 2023 é muito novo, tá? Vamos verificar aqui esse box plot, tá? Aqui a gente olhando a mediana, tá? E a gente consegue verificar aquilo que a gente verificou. Verificar aquilo que a gente verificou. É estranho, tá? A gente consegue confirmar aquele que a gente viu antes, tá? A gente não tem aqui quando a gente olha carros velhos e novos ali. Os velhos que ficam entre 2002 e 2010 e os novos que ficam entre 2015 e 2020, a gente verifica que eles têm um preço mais caros aqui em mediana comparada com o Brand New e Medium, tá? O que é bem estranho, quando a gente olha aqui o Q3 também, a gente verifica que eles têm um valor mais alto aqui, tá? Mas é o que é bem estranho, tá? Os carros muito novos, geralmente, eles não são tão caros, os carros novos, ok? Mas aqui os carros antigos, a gente tem bastante carro antigo com um valor muito alto, tá? O que é bem estranho, tá? Que é bem interessante de a gente conseguir ver isso nessa base de dados, tá? A gente consegue verificar aqui no Violin Plot, a gente consegue ver que ele tá mais cheio para cá no New, né? Quando a gente verifica aqui o New e no Old, quando a gente consegue verificar essas curvas aqui, tá? Que a gente não tem aqui no Médio e no Brand New. E aqui no Strip Plot a gente também consegue verificar isso muito bem. Por isso que eu faço os 3 gráficos, porque os 3 gráficos eles têm a mesma informação, só que alguns você consegue ter uma visualização melhor do que os outros, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Nossa variável price, a gente verificando com as nossas outras variáveis, tá? Com as nossas variáveis contínuas. Aqui, comparando a variável price com a quilometragem, eu não consigo ver nenhum padrão, tá? A gente consegue verificar que quanto mais aqui, pode ser menos ou pode ser mais aqui, a gente não tem nenhum padrão, ele tá bem bagunçado. E a mesma coisa quando a gente olha aqui para fuel consumption, tá? O preço aqui, a mesma coisa. A gente tem carros que tem pouca, que custam muito e custam pouco, e tem carros que aqui gasta muito a gasolina de fuel, né? E que custa um pouco ou custou muito. A mesma coisa aqui para o mileage e a mesma coisa aqui para o horsepower, tá? A gente tem carros aqui que tem 500 cavalos que custam nada e carros de 500 cavalos que custam ali até 100 mil ali, tá? Então a gente não consegue verificar nenhum padrão aqui quando a gente verifica essas variáveis contínuas, tá? Olhando aqui as mesmas variáveis, só que pela nossa categoria de ano, tá? Eu também não consigo ver um padrão, como a gente... Tudo bem que tá bastante colorido aqui, tá? Mas a gente não consegue verificar um padrão de cores, por exemplo, aqui, a mileage aqui, a gente poderia colocar aqui que carros 0 km aqui geralmente custa mais. A gente verifica que a gente tem pontinhos aqui de todos os tipos de cores, tá? A mesma coisa aqui pro fuel compression e pro horsepower, tá? Então a gente não vê nenhuma informação aqui que a gente consegue levar em conta. Bom, essa foi a análise exploratória que eu fiz aqui, tá? A gente poderia entrar mais a fundo para verificar os modelos, etc., mas acho que ficaria muito grande o vídeo e também não é o objetivo aqui, tá? É mais para mostrar como que eu faço essa parte de análise de dados, o que você teria que ter feito. A gente conseguiu ter algumas informações importantes ali, algumas até interessantes de a gente verificar, que a gente verificou que o Porsche ali é o carro mais barato ali, o Volkswagen e a outra marca, que eu até esqueci o nome. A gente também verificou ali que tem algumas cidades que são mais baratas, como Frankfurt, que os carros manuais, pelo menos nossa aqui a base de dados, eles são geralmente mais caras que os carros automáticos. O carro híbrido, se eu não me engano, ele também é mais caro ali. Carros que que utilizam gasolina geralmente são mais baratos. A gente também verificou ali uma outra informação bem interessante, que não os carros mais novos aqui, geralmente, na nossa base de dados, na nossa amostra aqui, eles não são mais caros ali que os carros antigos, e que os carros antigos e os carros médios ali, que não são tão novos, mas são novos, eles geralmente ali estão na mesma parte de preço, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn também tá aqui, você pode deixar nos comentários, desculpa, o meu LinkedIn tá aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Eu vou deixar os links aqui na descrição, para caso você queira dar uma olhada. Se inscreve no canal
canal, dê um joinha que eu vou continuar esse tipo de conteúdo aqui, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um abraço.